Favoritos do ano passado e o livro que eu menos gostei, vou focar em ler mais livros clássicos. Os brasileiros vão dominar o mundo. Mas nada, não tem graça. Olá, começando mais um vídeo por aqui. Mais um ano avaliando as minhas leituras, mais um ano aqui para avaliar o que eu tenho lido e o que eu li no ano de 2024. Eu estava aqui olhando a minha planilha e fazem exatamente 6 anos que eu faço esses gráficos para saber o que eu tenho lido e qual foi a média de notas que eu dei nos livros. E eu acho muito interessante para saber o que eu tenho lido mais, o que eu tenho lido pouco, o que eu posso melhorar no próximo ano de leitura. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar para vocês também os meus livros favoritos do ano passado e o livro que eu menos gostei do ano passado, que eu acho que só tem um que, assim, foi o pior deles e eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito disso. Mas vamos lá para o que interessa, o quanto eu li no ano passado. E eu tô aqui com os gráficos, deixar aqui do lado para vocês. E vamos começar sobre gêneros literários e subgêneros. Li 31,8% dos livros lidos no ano anterior foram romances, bem óbvio, porque eu leio muito romance. E aqui engloba a maioria dos romances no tipo comédia romântica. Aqui engloba a maioria dos tipos e subtipos de romances que tem hoje em dia. Foi a categoria que eu mais li livros. A segunda, que está empatado com a terceira, foram livros cristãos. 20,5% dos livros foram cristãos e 20,5% foram livros de fantasia. Então, essas são as 3 categorias que eu mais leio livros. Eu li um total de 14 livros de romance. A segunda análise que eu faço sempre é qual o idioma que eu tenho lido os livros, e 77,3% são livros em português e eu li um total de 11,4% de livros em espanhol. O ano passado ficou muito próximo o que eu li de livros em inglês e o que eu li de livros em francês. Esse ano eu quero, eu quero falar também um pouco das expectativas que eu tenho para esse ano. Eu quero ler mais livros diferente do que eu tenho lido. Por exemplo, subgêneros. Eu quero voltar a ler mais livros de suspense. Eu gosto muito de livros de suspense e eu acho que eu li pouco o ano passado. Idioma. Eu quero pelo menos um livro por mês ou um conto que seja. Eu quero ler em inglês porque eu quero exercitar mais o idioma. Eu sinto que tem um pouco de dificuldade na leitura, nem tanto, mas na escuta de audiobooks em inglês eu sofro um pouquinho mais. Então, assim, eu quero ler muito mais em inglês e familiarizar mais com a língua. A próxima avaliação são livros clássicos versus contemporâneo. E é óbvio, leio 90,9% foram livros contemporâneos. E eu só li 9,1% de livros clássicos. Isso foi um total de 4 livros clássicos no ano de 2024. E assim, eu tenho que reparar isso, porque eu amo a literatura clássica, eu acho que é um dos melhores livros que eu já li. A maioria que eu leio, eu sou apaixonada. Então, esse ano eu quero focar em ler mais livros clássicos, não ficar só no contemporâneo. Gosto muito, amo os livros contemporâneos, mas eu preciso focar em ler mais clássicos, porque eu gosto muito. A próxima categoria que a gente vai falar aqui, a nacionalidade desses livros, do autor, do livro em si. Eu tenho ainda aquele projeto meu de A Volta ao Mundo literária e esse ano eu senti que eu fui muito devagar nessa meta minha e eu quero retomar nesse próximo ano, assim, ser mais intencional nas coisas que eu vou ler para dar uma mudada e não ficar lendo só livros americanos. E a gente vai ver aqui no gráfico que eu li 47,7% dos livros são de autores americanos. Então, nesse próximo ano eu quero diminuir isso, assim, drasticamente. Não que eu não vou ler mais, vou ler muito ainda, porque, enfim,
tem muitos livros bons, mas eu quero melhorar. E aí a gente vê aqui em segundo lugar que 15,9% foram livros brasileiros, e isso foi ótimo, porque assim, pelo menos tá aqui em segundo lugar, né? Já que não tá sendo o primeiro, que seja o segundo. E li 13,6% de livros ingleses, de autores ingleses. Mas nesse ano, eu não me dei conta, mas eu li livros franceses, livros de autores canadenses e também, se eu não me engano, eu li autores alemãos. Alguns países entraram aí, mas eu quero que nesse ano seja mais intencional aí a minha leitura voltada nisso. Eu até quero ver se eu penso em algo mais específico para eu gravar a respeito do tópico, que eu acho que vai me ajudar. E vocês me deixam saber aí o que vocês acham, o que vocês gostam, vocês que gostam de livros e literatura, me deixem saber o que vocês mais gostam de acompanhar sobre livros pra gente conversar mais a respeito, que é um tópico que eu gosto bastante. O próximo tópico que a gente vai falar é sobre o formato dos livros que eu li no ano passado, e foram 52,3% de livros e-books, livros digitais. E assim, não tem muito o que dizer, porque eu uso muito meu Kindle, muito, 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 muito. Eu até tava falando que ele precisa de um upgrade, porque o bichinho tá assim, acabadinho. Mas ele vai aguentar firme, porque eu não vou comprar um outro tão cedo. E eu tenho usado muito mais o do Igor também, porque quando o meu Kindle Unlimited não funciona no meu, no dele funciona. Então a gente vai trocando as contas assim e a gente tem ativo. E eu tenho lido muito mais no dele e fico assim, com o meu e com o dele, com o meu e com o dele. E aí dá tudo certo. Em segundo lugar veio livros físicos, pelo menos esse ano que passou eu li bastante livro físico, porque eu vim de época só lendo e-book e aí agora eu tenho assim, lido mais físicos e eu amo ler livro físico, amo demais. Que foram 27,3% e 20,5% foram de audiobooks. A gente ficou muito perto dos livros dos físicos com o audiobook. A próxima categoria são qual foi o sexo do autor, e esse ano eu li 65,9% de livros de mulheres e 34,1% de livros de homens. E a última categoria que a gente vem, e acho que é uma das que eu mais gosto de avaliar, que foi exatamente as avaliações dos livros que eu li. A gente tem aqui 27,3% de livros 5 estrelas. E isso, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. E aí a gente vem logo em seguida com 25% de livros 4 estrelas. E a gente vem em terceiro lugar com 22,7% de livros 3 estrelas. Então a gente tá nessa meio termo aí de 5, 4, 3, que dá bastante coisa. Então no fim das contas eu tive uma média de 3,8 estrelas nos livros que eu li durante esse ano. E, enfim, ruim não tá, mas poderia ser melhor, né? Vamos pensar que 2025 vai ser melhor. E eu tenho sentido, assim, pra ser bem sincera, que nesse ano, eu faço algumas metas assim, eu quero ler algumas coisas, eu quero melhorar em algumas outras coisas, mas eu sinto que esse ano eu quero ser muito mais intencional no que eu faço. Eu passei os últimos anos lendo muito rápido e eu venho de meses aí numa ressaca literária tremenda, tremenda mesmo. Eu tenho conseguido ler muito pouco nesses últimos meses e eu sinto que eu quero, nesse ano, ler menos, mas ler com mais qualidade, passar mais tempo com as páginas do livro do que ler desenfreado e para finalizar. Então, assim, eu quero passar mais tempo com o livro em vez de ter mais números de livros lidos. É óbvio que eu tenho lá no meu Goodreads o desafio anual, que eu sempre coloco a meta, um ou dois livros a mais do que eu bati no ano anterior. Mas eu também não fico focada muito nisso. O ano passado eu não fiquei. E esse ano provavelmente também não vou ficar, mas eu sinto que eu tô com vontade de ler mais coisas esse ano. E tô bem empolgada com isso. E essa foi a análise dos meus lidos do ano de 2024. Eu quero falar com vocês agora quais foram os meus favoritos e qual livro eu odiei no ano de 2024. Eu fiquei pensando aqui os livros que eu favoritei. Eu favoritei alguns livros no ano passado
E eu quero falar sobre 3 deles e um que eu não gostei de jeito nenhum. O primeiro livro foi o meu livro, Aonde Está a Aurora. E não teria como eu não vir aqui falar do meu próprio livro e não falar dessa história que eu demorei tanto tempo para trazer ao mundo, tanto tempo para me descobrir nesse meio literário, me descobrir como uma autora e uma autora publicada agora. Eu não teria como desranquear esse livro nem que eu quisesse. Então, Onde Está a Aurora é meu livro favorito do ano passado e é o meu livro, ele tem um carinho especial, assim, e sempre vai ter, porque vai ser sempre o meu primeiro livro. E 5 estrelas, favoritado de longe, não só porque eu escrevi o livro, mas eu gostei muito do processo criativo dele, eu gostei muito da história em si, e é uma história que se passa no Natal, é um romance, mas nem tudo tem a ver com o romance na história. E tem muito a ver mais com as pessoas, a busca delas, contentamento que elas não sentem que existem, da jornada dessas pessoas, a amizade entre elas. Então, assim, é um livro que sempre vai ter meu coração e recomendo para vocês que ainda não leram o meu livro. Eu vou deixar o link no box de descrição. Ele está disponível no Kindle Unlimited de graça para quem tem assinatura. E também está disponível para venda. E se você leu já o meu livro, me deixa saber o que você achou. E é isso. O segundo livro que eu favoritei neste ano, pasmem, mas é o livro Detetive Os Vulneráveis. Porque esse ano não só virei escritora, como o Igor virou escritor também. Então agora nós somos uma casa de escritores. O Igor escreveu recentemente essa noveleta. Ela é uma história de detetive, é uma história envolvendo um crime, um suspense. Muito bom mesmo. E foi, assim, uma coisa muito legal desse processo nosso criativo nesse ano que passou, que eu falei pra ele que eu já li muitos livros de suspense, eu já li grandes autores. Essa história dele é muito melhor do que muitas que eu já li. Então, assim, se você é como eu, que gosta de um suspense, leia essa noveleta. É uma história curta, mas é muito empolgante e muito bem escrita. Então, esse foi o meu segundo livro favoritado nesse ano. Só perdi pro meu porque o meu foi eu que escrevi, mas tem tanto carinho igual. Eu vou deixar o link na descrição para vocês também. Também está disponível no Kindle Unlimited e disponível para compra. O terceiro livro que eu favoritei nesse ano foi Interion, Crônicas de Júpiter. E assim, os 3 livros que eu favoritei neste ano foram autores brasileiros. E assim, gente, os brasileiros vão dominar o mundo, e principalmente o mundo literário, se Deus quiser. Eu falei muito desse livro no ano passado, foi uma surpresa, assim, muito boa da Patrícia Criado. Eu acho que é uma fantasia muito melhor do que muita fantasia que eu já li. Eu acho que tem um potencial enorme. O livro é muito bem escrito, é muito fluido, é muito gostoso de ler, é empolgante. E não teria como ele não estar aqui, porque é um livro de fantasia, amo livro de fantasia, e quando é um livro de fantasia muito bem escrito por uma autora nacional, não tinha como não estar aqui. Então, assim, esses 3 livros tiveram meu coração em 2024 e eu super recomendo para vocês. O livro da Patrícia Criado também está disponível no Kindle Unlimited e espero que vocês gostem. Vou deixar também o meu link da Amazon de afiliados. Se vocês forem comprar alguma coisa na Amazon, comprem pelo meu link, que ajuda esse canal a evoluir mais. E para finalizar esse vídeo, vamos falar do livro que eu menos gostei nesse ano. E foi um livro que, gente, sinceramente, só tem 1 estrela porque não tinha como dar menos na avaliação dos livros. Porque senão ele tinha sido 0, porque foi o pior livro que eu li no ano passado. E eu li outros livros que eu dei 2 estrelas, mas nenhum foi tão ruim quanto esse. Nenhum me deu o sentimento de que coisa mal escrita. Um livro é famosinho se ele é tão ruim. E isso é claro, óbvio. Pode ser que algum dia alguém venha falar sobre os meus livros e falar dessa forma. Mas a gente tem que entender que como a gente recebe, cada um recebe aquela história. E esse livro, ele vem numa questão de que eu acho assim,
que existem histórias que elas não vão chamar a atenção de todo mundo. Tem gente que, sinceramente, vai ler o meu livro e vai falar, ai, tontinho, não gostei. Ainda mais quando a gente vive em um mundo atual que tudo é baseado em sexualidade, é baseado em conteúdo apelativo, e vocês não vão encontrar isso nos meus livros. E esse livro é justamente isso. O nome do livro é Um Encontro Não Tão Inocente. É um livro que deveria ser natalino, mais tranquilo. Eu amo ler livros natalinos em dezembro. E enquanto eu estava lendo esses livros, na verdade, esse livro, enquanto eu estava lendo ele no ano anterior, porque eu finalizei esse livro no começo do ano, porque eu não conseguia finalizar. E eu nem sei ainda, por que eu finalizei o livro, se ele estava tão difícil assim. É porque normalmente eu sou uma pessoa que não abandona livros. É dificilmente, assim, ó, se eu puder contar nos dedos, não encho a mão dos livros que eu abandonei. No fim das contas eu terminei esse livro, mas ele basicamente, ele é um livro totalmente apelativo. Ele não tem um conteúdo. Ele fica o tempo inteiro falando de cenas de sexualidade, ele fica o tempo inteiro falando sobre intimidade desse casal e mais nada. Não tem graça. Não tem nada que você fale, tá, beleza, vamos pular a parte que tá falando um monte de merda e vamos ler o que tá interessante. Mas não, eu pularia o livro inteiro. Então, assim, esse livro, ele só teve uma estrela porque eu não consegui dar menos. Mas foi o pior livro que eu li no ano anterior. Tomara a Deus que eu não me caia mais numa cilada como essa. Mas é isso, gente. Esses foram as minhas análises, os meus livros preferidos e o pior livro que eu li no ano anterior. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho de como foi as minhas leituras do ano de 2024. E eu volto para contar mais as leituras de 2025. Até o próximo vídeo. Tchau!